Saudações, companheiros do GELV, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Fomos convidados para esse encontro, nesse formato novo, meio doméstico, considerando a nossa nova realidade. Já vivemos isso há algum tempo, mas a cada dia nos fortalece a esperança de que a cura está se aproximando e vamos retornar à nossa rotina de antes, mas desejosos de que todos estejam bem. Estamos aqui tentando nos adaptar como se estivéssemos lá na casa espírita, Então, vamos dar início a essa nossa conversa com uma pequena prece de abertura aqui do nosso encontro, solicitando que Jesus esteja conosco, amparando a cada lar, a cada trabalhador de sua seara, e que a partir de cada um desses, as boas energias, os bons pensamentos possam se irradiar a toda a comunidade à sua volta, e que a paz possa se estabelecer, chegando aos lugares de conflito, às dores, saneando dificuldades. Abençoai esse nosso pequeno encontro, Senhor, se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre esse nosso tema de hoje, a partir de uma história de uma figura que se tornou conhecida dentro da tradição da religião católica, mas que acabou se tornando uma salvaguarda para uma figura ainda mais ilustre dentro da tradição católica. Estamos falando de Mônica. Mônica era uma romana que vivia no norte da África, constituiu família e teve como esposo um homem muito duro, muito violento, um romano típico, orgulhoso, viril e que guardava com muita força a tradição de devoção aos seus deuses, enquanto Mônica, uma mulher humilde, simples e que encontrou ainda cedo os ensinamentos do Cristo e os abraçou de uma forma direta, contundente, e que no lar isso trazia conflito. Se via com dificuldades de manifestar a sua adoração, a sua devoção a Jesus, e sempre sendo provocada por seu marido, ela se guardava, se calava. Aquele já se manifestava como sendo um casamento de prova, difícil, e que Mônica o recebeu com dedicação e o desejo de que ela pudesse fazer a diferença na vida daquele homem. Mas como se não bastasse, veio morar junto dela e o marido, sua sogra, que também teve a mesma atitude do filho em provocar sempre que possível, humilhar a figura de Mônica e tornando a sua vida particular ainda mais complicada. O tempo se passa, a vida lhe trouxe 3 filhos, mas foi pelo menino, o mais novo, que ela se afeiçoou mais
até por perceber que trazia a ele a mesma atitude do pai e da avó, se manifestando pouco a pouco com tendências menos dignas, menos honrosas, e que foi crescendo seguindo aquelas manifestações de provocação, agindo com a mãe, assim como o seu progenitor. O tempo leva o marido de Mônica, o que fez com que a sua sogra a tratasse de forma ainda mais dura com o passar do tempo, até que ela também é levada pelo Criador. O tempo passa, seu filho Agostinho cresce e começa a demonstrar a sua facilidade para a retórica, para a lógica, demonstrando uma grande inteligência, mas manifestando também atitudes vis e irresponsáveis, o que acabou lhe trazendo um casamento muito cedo e também filhos, que ele não lhes deu atenção devida, não o comprometimento adequado para a vida de casado. Abandonando essa família, Agostinho vê a oportunidade de seguir os seus estudos na Itália, no berço do Império Romano, e se transfere para a Itália, junto, ou hoje Itália, né? Mas para Roma, a capital do Império, e lá se segue com os seus estudos de filosofia. Sua mãe o acompanha, vendo a necessidade do amparo. E em todo esse tempo, Mônica nunca o deixou, sempre ao seu lado, sempre solicitando ao Cristo, ao Criador, que amparasse aquele filho, que era um doente da alma, que precisava do amparo e da sua boa inspiração. O tempo se passa, Agostinho começa a ter contatos com outros filósofos, até que se depara com os ensinamentos de Jesus, que foram levados adiante por seus seguidores, mesmo depois de sua morte. O que no princípio parecia afrontoso para aquele doutor em filosofia e lógica, pouco a pouco foi se mostrando muito coerente, interessante, aonde o que ele ouvia sobre as pregações de Jesus era muito forte e começou a tocá-lo por dentro. E em todo esse tempo, Mônica sempre esteve lá, na periferia, por trás, pedindo por seu filho, tentando torná-lo um homem mais digno, um ser melhor. Até que, depois de tantos anos, tocado por aquela boa nova, que ele não sabia bem explicar como aquilo cresceu em seu interior, Agostinho se torna cristão. E então, em um dia, ele retorna à sua mãe e lhe diz: minha mãe, você venceu, suas orações venceram, todos os seus pedidos por mim
trouxeram resultado. Hoje torno-me cristão. Essa história é a história de Santo Agostinho, aquele que ficou famoso como um dos maiores filósofos da antiguidade e da própria tradição católica, aonde o seu legado chega até os nossos dias, mas que se manifestou depois como um daqueles espíritos que auxiliariam a Kardec na codificação. E essa, sua mãe, Mônica, ou Santa Mônica, na tradição católica, que não tem a mesma expressão do filho, mas que teve essa grande influência na formação desse homem, desse pensador. Então, vamos começar essa nossa conversa falando sobre essa força grandiosa que é a oração, mantida, alimentada por uma fé. A força da oração, ela transcende a nossa lógica, a nossa compreensão, porque parece muito mística, parece algo que está ligado diretamente ao que é divino somente, mas pouco a pouco tem se mostrado para nós de formas práticas, em situações aonde essa nossa atitude oracional traz benefícios, traz modificações. Lembrando, como diz Raul Teixeira, que a oração está ligada ao pensamento, diretamente ligada ao pensamento. E o pensamento é uma manifestação eletromagnética. Então, o que a ciência tem investigado e concluído é que os nossos pensamentos, eles se emanam, eles se espalham como uma força eletromagnética. O que vem trazendo, inclusive, a partir da ideia do pensamento como sendo uma força, uma energia, recursos práticos que se utilizam dessa situação mental que nós temos. Então, algumas experiências têm sido produzidas usando a força do pensamento. Alguns aparatos tecnológicos têm se desenvolvido para trazer mais conforto para alguns que apresentam algumas necessidades especiais que se utilizam da força do pensamento. Nós vamos assistir um pequeno vídeo que foi um comercial de televisão veiculado anos atrás, que tratava da questão do respeito. Era a temática da igualdade. Mas eles apresentam uma nova tecnologia que permite que um indivíduo guie um carro de Fórmula 1, não é um carro qualquer, usando somente a força do pensamento. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Depois a gente conversa mais um pouco. A Fórmula 1 marcou muito a minha infância. As corridas aos domingos, os grandes pilotos, aquela emoção toda. E agora estou eu aqui, me preparando para pilotar um carro de corrida. Não, você tá brincando. Olha isso! A largura do pneu. Nossa, olha o tamanho. Esse capacete é o seu volante. Ele capta suas ondas cerebrais e traduz em comandos para a direção do carro. Direita, esquerda. Acelera.
Rodrigo. Ah, sério, gente. Caramba. Parabéns, Rodrigo. Você é a primeira pessoa a pilotar um carro de corrida com a mente. O que vai colocar as pessoas em condição de igualdade é o respeito às diferenças, é a sua atitude. Vemos então com esse vídeo como que o pensamento pode ser usado como um recurso muito prático, né? Capaz de guiar um aparato como um carro, um automóvel, mas que tem sido pouco a pouco utilizado para outras questões, inclusive para a própria arte também. Porque os pensamentos, a cada dia, tem se percebido melhor com pesquisas, que eles apresentam uma intencionalidade. Eles podem influenciar a matéria de alguma forma, trazendo aparentemente aquilo que a gente pensa. Os nossos pensamentos se manifestam em determinadas formas, como essas energias, né? Lembro de tempos atrás de assistir a uma exposição de arte, onde nós colocávamos alguns eletrodos na testa e, de acordo com o seu pensamento, uma tela projetada na parede se alinhavam, o seu pensamento dava coerência e permitia que uma forma se manifestasse, ou se os seus pensamentos estivessem distantes dali, não estivessem concentrados, ou se você estivesse agitado, aquela forma, aquela imagem não se configurava. É um exemplo, né, prático de como o nosso pensamento ele se manifesta de uma forma ou de outra. Mas também, ligando o pensamento à oração, como nós falamos antes, ele pode trazer benefícios, pode trazer a cura, se essa nossa oração for direcionada e mantida por um pensamento alimentado por um sentimento grandioso, de altruísmo, de desejo verdadeiro de que algo positivo aconteça para si ou para outro. Existe uma pesquisa muito forte que já acontece há alguns anos de um imunologista, Dr. Carlos Eduardo Tosta, que é professor da Universidade Federal de Brasília, em que ele pesquisa, já orienta alguns alunos que defendem suas teses de mestrado e doutorado, se pautando nessa questão do uso da oração, da meditação, munidos por uma fé, trazendo benefícios físicos, auxiliando na cura, melhorando a imunidade de pacientes, o que ele chama de meta-energia, uma energia a mais diferente daquelas que a física mecânica e a física quântica explicam. Ele traz uma nova força, uma quinta força, que ele associa a esses benefícios que a oração traz. Então, vamos assistir um pequeno trecho da entrevista do Dr. Carlos Eduardo, e
isso vai se tornar um pouco mais claro e depois a gente continua novamente a nossa conversa aqui. Carlos Eduardo Tosta, doutor, professor, pesquisador da Universidade de Brasília. Professor, vamos falar um pouco sobre essa força energética sobre a matéria, usando o termo prece, mas a prece como súplica, a prece como desejo. Como é que ela pode, ou se ela pode, interferir numa doença, por exemplo? Quando a gente fala de prece associada à energia, isso pode não ser um conceito completamente exato, né? A concepção que eu tenho, e é o que eu tenho ensinado já há alguns anos, é que existem 4 forças, 4 energias na natureza. A energia eletromagnética, inclui a energia sonora, luminosa, eletricidade, magnetismo. Existe uma segunda energia ou força chamada gravitacional e 2 associadas à física quântica, são a energia nuclear forte e a energia nuclear fraca. Todas essas 4 energias ou forças do universo, não se conhece qualquer outra, têm uma característica em comum, tem características, né? Uma delas é que elas se dispersam com a distância. Algumas delas, como a energia eletromagnética, na razão inversa do quadrado da distância. Segunda característica é que elas são bloqueáveis. A energia, que eu prefiro chamar de meta-energia, que vai além da energia, a energia do amor, da prece, das curas à distância, do reiki, do tai chi chuan, o prana, tem vários nomes, ela tem umas peculiaridades muito importantes. Em primeiro lugar, elas não se dispersam com a distância. Eu posso estar lançando, emitindo essa energia aqui, ela ser captada do outro lado do mundo, sem qualquer problema. A segunda característica é que elas não são bloqueáveis por coisa nenhuma. O que só as meta-energias têm é que nós podemos modificá-lo, podemos colocar intencionalidade nessa energia. Nós próprios temos experiências que nós fizemos, associadas a uma tese de doutorado que eu estou orientando, em que a distância, sem que a pessoa saiba o que está recebendo, nós podemos aumentar ou diminuir a temperatura do corpo dessa pessoa, só com meta-energia. Então, a possibilidade de nós colocarmos intencionalidade, associarmos intencionalidade à meta-energia, que só ela tem, que nenhuma força do universo tem essa característica, é que dá toda essa possibilidade de nós atuarmos não só em nosso benefício, como em benefício dos outros. E aí, professor? O que o Dr. Tosta vem investigando ao longo dos anos é sobre essa força que ele, inclusive, relata que é uma mesma força conhecida em várias tradições milenares, principalmente orientais, e que, mesmo com nomes, referências diferentes, é a mesma energia com o mesmo propósito, aonde as nossas orações, elas efetivamente trazem resultado, elas podem trazer uma modificação no organismo, no bem-estar, no ambiente à sua volta, de uma maneira científica, né? Mesmo ele sendo um homem fervoroso, alimentando uma fé, mas o que ele vem vislumbrando é a possibilidade do uso dessa energia, dessa nova física, como ele chama, para explicar o fenômeno da oração e utilizar intencionalmente esse recurso em favor de outras pessoas. Quando a codificação se inicia com Kardec, no Livro dos Espíritos ele dedica uma parte à lei de adoração. E na lei de adoração, a questão 658, Kardec vai perguntar aos espíritos como Deus recebe as nossas orações. E os espíritos irão responder que, de forma agradável, quando proferidas com fé
e sinceridade. Então, a oração, ela é ouvida pelo Criador. Esse nosso pensamento, essa força eletromagnética, quando munida de intenção e fé, ela se propaga, ela alcança esferas superiores e traz para aquele que manifesta essa intenção de sintonia com o Criador uma harmonização interna e um bem-estar para o ambiente que está à sua volta. E aos poucos, os espíritos vão respondendo a Kardec nas questões seguintes e que aborda 3 aspectos principais da oração, que é o louvor, o pedir e o agradecer. E talvez não haja uma oração mais sintética que demonstre essas 3 vertentes do ato de orar, do ato oracional, do que o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que deixou no seu legado, na sua obra não escrita por ele, mas que foi passada de geração em geração. E Jesus começa o Pai Nosso, nos ensinando o Pai Nosso, já com essa primeira parte que os Espíritos vão explicar para Kardec. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Está aí a louvação, quando ele ressalta a importância de nós louvarmos o Criador, enxergarmos nessa figura paterna que ainda é misteriosa para nós, desde a nossa origem como seres pensantes, mas que está à nossa volta e é o detentor do poder de todas as coisas. É aquele que domina, aquele que cria tudo que está à nossa volta. Então, o louvar ao Criador é importante que esteja nas nossas orações. Venha a nós o vosso reino. Somos solicitantes por natureza, Então, eis aí a solicitação dentro do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Somos gratos. A gratidão está lá também no Pai Nosso, porque é preciso ter essa atitude de gratulação para que façamos essa conexão com o Criador de uma forma mais direta, para que essas nossas necessidades possam ser atendidas. E como Jesus bem sabia que temos muitas necessidades, que somos muito pidões, segue a oração do Pai Nosso com dai-nos o nosso pão de cada dia, e seguimos aí, sempre pedindo, sempre necessitados. Então, essas 3 vertentes aparecem nesse nosso falar com o Criador. O verbo orar vem do latim e significa falar. E o que nós fazemos na oração é falar com Deus, O ato de orar é o ato de falar com o Criador, porque reconhecemos, até no ato de louvar, que nada acontece sem a sua permissão. Precisamos que Ele autorize o que necessitamos, aquilo que nós pedimos. Então, é preciso falar com o Criador da forma que nós conseguirmos ser mais sinceros, mais honestos, mais humildes.
Raul Teixeira, de uma forma muito poética, vai afirmar assim: se quisermos sair do pequeno riacho de nossas vidas e encontrar o grande estuário da paz com Deus, precisamos aprender a orar. E nesse aprendizado é necessário que a gente se entregue para o Criador, mas se entregue com simplicidade, com confiança, para que Ele permita que aquilo que for melhor para nós, e que não necessariamente é aquilo que nós queremos, possa acontecer. Mas há de se ter confiança, humildade. Conta-se uma história de que um alpinista, querendo alcançar a fama por um grande feito, decidiu subir uma montanha muito alta sozinho, o que não é recomendado, o que não é de praxe. Mas para ter essa glória individual, ele decidiu passar por esse risco. E foi subindo a montanha, subindo, o tempo foi passando, a noite começou a chegar, e quando já estava muito próximo do cume, cerca de 100 metros para chegar ao seu destino final, ele se solta, acontece um acidente e ele começa a despencar pela montanha abaixo. Muito rapidamente, os seus pensamentos retornam a toda a sua vida e ele passa, como num filme, todos os acontecimentos bons e maus de sua história, e ao perceber que a morte seria iminente, não lhe resta outro recurso que não seja orar, e pede insistentemente a Deus que o cure, que o salve, que o proteja da morte certa. E em determinado momento ele sente um solavanco e a corda o prende. A queda é interrompida porque, como era um alpinista prático, já de experiência, ele prendeu essa corda em vários pontos diferentes, com os grampos, e um deles conseguiu segurá-lo, impedindo que ele morresse. Mas ele estava num breu absoluto, muito frio, na noite, sem conseguir enxergar nada à sua volta, agarrado àquela corda, na esperança de sobreviver, continuou na sua rogativa a Deus que o salvasse, que o amparasse. E aí uma voz interna lhe responde: o que deseja de mim, meu filho? Desejo que me salve, Senhor. Então quero que você tenha confiança. Você confia em mim? Confio, Senhor. Então corte a corda. Nesse momento, o alpinista não teve aquela mesma fé que ele falava que tinha. Ele não conseguia soltar aquela corda, ele não poderia fazer aquela loucura, ele iria despencar certamente. Aquela voz, com certeza, era um engano da sua mente. No dia seguinte, os resgatantes conseguiram chegar até o corpo, aonde o alpinista foi encontrado congelado, preso a essa corda a 2 metros do chão. Então, se ele tivesse seguido a resposta que Deus havia lhe dado, ele teria se salvo. Então, é preciso ter, com o divino, essa fé, essa certeza de que as suas palavras serão ouvidas e confiança de que aquilo que for acontecer será o melhor para nós, independente daquilo que necessariamente desejamos, mas será o melhor para nós. Nos entregarmos com confiança. Haroldo Dutra costuma dizer que a gente usa a oração como se fosse um sal de frutas, um sonrisal,
depois que o problema está estabelecido, é que a gente toma aquele medicamento. Então, é quando está na dor, quando está na dificuldade, como no exemplo do alpinista, é que a gente recorre à oração. Mas na grande maioria das vezes, a gente não solicita isso antes, né? De tomar uma decisão, entrar em estado oracional e pedir o esclarecimento, a boa intenção para a nossa decisão a ser tomada, né? E essa é uma das modificações que a gente precisa fazer na nossa atitude de oração. Essa oração prévia, nos entregarmos ao Criador, aos seus servos do bem, aqueles a quem ele, ao seu staff, aqueles a quem ele entrega a confiança dos cuidados desses seus filhos, né, de nós, criaturas, de que eles vão fazer o que é melhor para nós, o que está no nosso caminho para ser formas de modificação da nossa existência, do nosso processo evolutivo. No Livro dos Espíritos, na questão 663, lá na Lei de Adoração, Kardec fez a seguinte questão, o seguinte questionamento. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? E os Espíritos vão dizer que a oração não tem o poder de modificar o nosso destino, pois este se orienta por nossas ações do passado. Então, tudo aquilo que fazemos tem consequências, né? Já aprendemos sobre a lei de causa e efeito, a reencarnação como sendo um instrumento do Criador do nosso processo de evolução. Então não podemos fugir daquilo que nós mesmos plantamos, né? Como se fala, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o que vivenciamos hoje é resultado da herança que deixamos para nós mesmos do passado. E o que vivenciaremos amanhã é o resultado do que estamos fazendo hoje. Então a oração, ela não pode modificar o nosso destino, porque ele está atrelado à nossa própria herança pessoal. E aí ele continua, né? As respostas dos Espíritos continuam para Kardec. A oração tem por meta fortalecer o espírito a enfrentar os efeitos de seus atos danosos e não livrá-los de suas responsabilidades. Então, a oração tem sim resultado. Ela traz benefícios. Ela pode nos trazer alívio das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, das nossas dores, abrir caminhos para que possamos enxergar a melhor saída para um problema, acalmando a nossa alma, trazendo a boa inspiração, nos esclarecendo de que talvez aquilo que desejamos não seja o melhor para nós, ou que um pedido nosso possa ser até fútil, desnecessário, e nos encaminhando em mente, em pensamento, em coerência para o caminho mais adequado. Ao fazermos uma rogativa, uma prece, é necessário verificar algumas questões. Temos conhecimento exato daquilo que nós queremos? Aquilo que estamos pedindo será realmente útil para nós? Temos a certeza disso? Temos a clareza da justeza do que estamos pedindo? É justo aquilo que estamos solicitando? Vai de encontro àquilo que nós realmente merecemos? Estamos sendo sinceros
ao pedir determinada coisa? E possuímos o comportamento adequado de gratidão? Damos o real valor por aquilo que nós desejamos? Porque muitas das vezes nós pedimos, né? Somos ótimos pedintes. E começamos a pedir nas nossas orações uma determinada coisa ou situação e logo em seguida já modificamos, né? Então, o universo está conspirando a nosso favor, tentando realizar aquele nosso pedido, e daqui a pouco, como crianças espirituais que ainda somos, mudamos de ideia, desejamos uma outra coisa e não damos o valor àquilo que nós estávamos solicitando. Então, temos essa atitude de gratidão, de confiança de que aquilo vai ser o melhor para nós e que aquilo realmente é útil. Então, são pontos para nós pensarmos em nossas atitudes de oração. Aquilo que nós devemos pensar antes de fazer essas solicitações ao Criador. E aí a gente pode ter a seguinte reflexão, né? Com toda essa confiança que temos no Criador, ou que devemos desenvolver, se Ele já sabe de tudo, se Ele é onisciente e Ele já sabe aquilo que nós precisamos, por que pedir, né? Por que devemos solicitar alguma coisa se Deus já sabe daquilo que precisamos? E se Ele sabe e nos ama, nós receberemos aquilo que precisamos ter. Então torna a oração, o pedido, algo desnecessário. O Divaldo vai dizer que esse é um pensamento muito orgulhoso da nossa parte, porque o que Deus espera de nós é que tenhamos a humildade de reconhecer as nossas fraquezas, de reconhecer e solicitar aquilo que nós necessitamos, pedindo auxílio, pedindo amparo para essas nossas dificuldades. Muitas das vezes, a nossa dificuldade é dentro do próprio lar, é no convívio com um parente, a família. Então, a solicitação pode se dar pela humildade de reconhecer: Senhor, eu ainda fraquejo diante dessa prova. Não sei explicar porquê, mas eu não consigo vencer esse compromisso que eu assumi. Então a oração vai trazer esse benefício, esse conforto ao coração e a força para nós perseverarmos, porque ela vai trazer para junto de nós aqueles espíritos que estão a nosso favor, que irão nos amparar. Deus enviará a nossa necessidade o companheiro adequado para nos orientar, para nos instruir a vencermos aquele desafio. Então, é necessário, sim, pedir ao Criador para que Ele nos ampare nas nossas necessidades. É através da oração que exercitamos nossa comunicação com o Divino, nos aproximamos mais dele. Então, para estar em sintonia com o Criador, não existe uma fórmula específica, né? Não tem um jeito correto. Alguns preferem orar na hora de dormir, outros na hora em que acordam. Então, existe um horário mais adequado? Não. Existe uma roupa mais adequada para orar? Usar uma roupa clara, uma roupa escura? Usar uma roupa colorida, uma roupa branca? Não.
Existe uma posição adequada para orar? De joelhos, em pé, deitado? Não existe uma fórmula específica para a oração. Essa maneira como oramos, ela deve ser aquela que nos parece mais confortável e, acima de tudo, que faça com que estejamos mais ligados ao divino, ao Criador, ao nosso Espírito guardião, aqueles a quem devotamos a nossa fé, melhorando essa nossa sintonia. Podemos fazer aquilo que nos aproxime, mas que melhore a nossa postura íntima. Então, se escolhemos um determinado horário e não outro, se preferimos uma posição e não outra, com ambiente claro ou ambiente escuro, com uma determinada roupa ou uma outra roupa, isso tanto faz, isso não é o importante. O importante, como dissemos lá no início, são os nossos pensamentos. É essa energia, essa física que estamos tentando entender com as pesquisas, que faz essa conexão com o Criador. Então, não importa esse jeito. O que importa é o que está por dentro, o que nós exteriorizamos nessa nossa oração. Raul Teixeira costuma afirmar que trabalhar é orar, que todo trabalho no bem, com uma ocupação útil, é uma forma de oração. Então, quando cuidamos de uma casa, fazemos uma comida, quando estamos em nosso trabalho, quando cuidamos de alguém que precisa do nosso auxílio, essa tarefa realizada com propósito útil, com um sentimento positivo, é uma expressão de oração. Devotamos naquela atividade a nossa melhor intenção, as nossas boas energias, e o que faz com que esse nosso trabalho, se feito dessa forma, com uma intenção verdadeira, de fim útil, de benefício ao próximo, torna o ambiente à sua volta muito melhor. Esse trabalho é bem recebido porque ele está sendo feito com dedicação, com fé. A gente adora a comida de mãe, na maioria das nossas mães, desse ser especial, porque, como elas sempre costumam repetir, qual foi a sua receita mágica, mãe? O que você colocou aqui que está tão gostosa essa comida? Foi feita com amor. E nada mais verdadeiro, esse ato oracional, sem perceber que ela faz, quando realiza aquela tarefa de fazer o alimento para servir. Aliás, é uma das atitudes mais nobres, mais altruístas que temos, é o de alimentar a outros. Quando isso é feito com amor, essa comida tem um outro sabor. Eu queria lembrar aqui, usando Raul mais uma vez, da sua forma poética de falar, de uma reflexão que ele deixa, que diz o seguinte: a oração é a chave que nos permite sair do subúrbio de nossas necessidades e chegarmos à grande metrópole do amor de Deus. Então, que passemos a orar com mais dedicação, escolhendo o propósito e o momento que acharmos mais dignos, mais justos, mas sempre mantendo essa conexão, a melhor conexão com o Criador, com a divindade, com os nossos protetores, com a espiritualidade
operosa no bem, a nos auxiliar e nos ajudando a auxiliar a outros, o que também é muito importante. Então, meus irmãos, se falamos tanto em oração, vamos aqui encerrar esse nosso encontro. Louvado seja, Pai, sabedor de todas as coisas, Criador do universo. Nos colocamos aqui, humildemente, solicitando o Teu amparo, a Tua permissão para seguirmos adiante, para recebermos aquilo que for melhor para nós, mais útil, mais coerente para a nossa evolução. Somos muito gratos por tudo aquilo que temos recebido, pela oportunidade desse nosso encontro, por podermos falar, pensar, trocar, que mesmo que a distância, nesse momento, aonde estamos colocados para pensar, refletir sobre nossas ações, sobre os rumos da nossa sociedade, através desse aparente mal que nos tomou, mas confiantes de que o Senhor está no rumo de todas as coisas, sabedor daquilo que mais necessitamos. Então agradecemos por tudo que temos recebido e confiantes pedimos que o ano que se inicia, esse novo ano, seja um ano melhor para todos nós, melhor para as nossas necessidades, melhor para o bem comum, que o novo normal que agora tivemos que aprender a conviver, que quando retornarmos às nossas atividades, possamos ser diferentes, estarmos diferentes para evoluirmos, para levar adiante o propósito desse planeta que o Senhor nos legou, para avançarmos em espírito e em amor. Que a Tua paz, Senhor, alcance a todos desse nosso encontro e a partir de cada um deles possam levar essa mesma energia, essa mesma esperança, essa mesma paz para os que amam, para aqueles com quem convivem. Se conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos. Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus e cuidem-se. Até breve.